Abacuque 2, de 1 a 3. Amém? Vamos ficar de pé para ler? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Diga, escreve a visão. Escreve a visão. Grava sobre tábuas. Grava sobre tábuas. Para que a possa ler Para que a possa até quem passa correndo. até quem passa. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Amém? Amém. Pai, nós recebemos a Tua palavra, santa semente, Tuas santas promessas, que venham a frutificar a 100 por 1 na terra do nosso coração, de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Abacuque. Quem foi Abacuque? Abacuque foi um profeta que viveu nos anos antes do exílio da Babilônia. O povo foi levado ao exílio, lembra-se? Nabucodonosor. E antes, Abacuque, ele viveu anos antes e profetizou ao reino de Judá. E Abacuque era um profeta que se sentia muito indignado com toda a injustiça que ele via que estava acontecendo. E o que imperava no tempo de Abacuque? A injustiça, a maldade, né? Imperavam nesse tempo, lá em Judá. Por isso, eles foram, a idolatria, e eles foram os desvios, né? De Judá, os desvios. E eles foram, por isso, para o exílio. Veio o juízo sobre aquele povo de Deus. Deus os corrigiu no exílio. O exílio veio para corrigir o povo. Eu queria falar para vocês que Deus, quando nos corrige, não é para nos destruir. Quando nós passamos por muitas tribulações, por correção de Deus, as correções vêm, não é para destruir, mas para corrigir mesmo, como um pai. Para nos fazer retornar ao caminho correto. E aquele povo foi curado da idolatria no exílio, né? Lá no exílio, dos desvios. E Abacuque, ele questionou por que Deus permitia. Por que é que Deus permitia que o seu país fosse dominado pela injustiça e violência? Está em Abacuque 1, de 2 a 4. Vocês leiam depois o livro de Abacuque, tem 3 capítulos para vocês compreenderem bem. E ele questionava por que o país dele era dominado pela injustiça e violência, né? Isso não tem muita diferença do nosso país hoje, dos tempos que nós estamos vivendo hoje, né? Em toda a história houve tempos assim. A maldade é praticada contra os justos, contra os menos favorecidos, contra os pobres, né? Contra aqueles que não têm voz. E Abacuque, ele via a injustiça, ele ficava indignado. E ele questionou Deus. Por que Deus permitia isso? Que aqueles poderosos oprimissem o povo. E Deus respondeu a Abacuque com o anúncio de um grande castigo que vinha contra Judá. Está em Abacuque 1, de 5 a 6. Ele respondeu: olha, vem um grande castigo, vem contra Judá. Eu estou vendo o que eles estão fazendo. Eu estou olhando. E agora virá, né, a correção, virá o castigo, que foi exatamente o exílio, foi a invasão de Nabucodonosor. E Deus falou isso para Abacuque, né? A Babilônia foi levantada, era um povo cruel, era um povo violento, que iria arrasar a terra. Deus levantou inimigos contra Judá, por causa da maldade de Judá. Israel já tinha sido invadido pela Síria, a Olá já tinha sido invadida pela Síria, tinha sido dispersa, levada.
E a Olibá, que é Israel, olhou o que a sua irmã fez e fez pior do que ela, do que Israel. Então vinha um castigo sobre Judá, que era a invasão da Babilônia, que iria arrasar com Judá e levar para o exílio, para o castigo. A Assíria foi quem invadiu Israel, que tinha lá 10 tribos, não eram 12 tribos? 10 tribos estavam em Israel e 2 tribos em Judá. Uma lâmpada, como Deus falou que ia manter uma lâmpada lá acesa, foram as 2 tribos que ficaram em Judá. Quando a Assíria invadiu Israel, a Olá, né, pelas maldades, pela idolatria, pelos desvios, por toda a abominação que Israel tinha feito, a Assíria era um povo que ele dominava, mas ele não conservava a cultura do povo. O que ele fazia? Ele espalhava, dominava os povos e misturava os povos, para que eles perdessem a sua cultura, ficasse misturada. Então as 10 tribos que foram tomadas pela Assíria, elas se dispersaram até hoje. E elas estão dispersas pelo mundo, as 10 tribos, por todas as nações. Mas a Judá, quem iria invadir Judá, que era a Babilônia já agia de outra maneira. Ele conquistava aquele povo, mas ele permitia que aquele povo conservasse a sua cultura e adorasse ao seu Deus, né? Ele abraçava todos os deuses e deixava que aquela cultura permanecesse. Não era como a Assíria fazia. Então Judá foi preservado no exílio. E quando Deus falou, vai para o exílio, ele disse, aquele que resistir ao exílio, ele será alcançado pela espada ou pela peste, né? Ele vai ser alcançado de qualquer maneira. Então ele disse ao povo, esse exílio vem de mim, esse inimigo fui eu que levantei. Não resista a ir para o exílio, não resista a ir para o cativeiro, porque lá onde vocês forem, vocês poderão plantar, colher, continuar a sua vida, será próspero, será resguardado, se casarão, formarão famílias. Egito, 70 anos foi o tempo determinado para o exílio. E nesses 70 anos, que é uma geração, né? Eles foram preservados no exílio até o retorno. Quando o momento do retorno deu 70 anos, Deus se levantou o Ciro, chamou de meu servo, aquele imperador da nação, do Medo-Persa, né? E ele, então, liberou o povo. Mas durante os 70 anos, eles ficaram resguardados lá. Claro que não era como o lugar onde eles estavam, mas eles estavam sendo corrigidos, né? Estavam passando por uma correção. Mas antes disso, Abacuque, ele estava vendo Judá, a Olibá, porque a outra Olá já tinha sido dizimada, mas a Judá, ela ia sofrer as mesmas coisas. Então, quando Deus disse para ele que a Babilônia, que ia levantar o povo cruel, Abacuque ficou horrorizado. Por quê? Porque os babilônicos eram piores que Judá. Era um povo pior que Judá. Além de violento, cruel e injusto, ele ainda por cima era idólatra, não serviam a Deus. Judá estava desviado, mas eles eram um povo ímpio, né? Não serviam a Deus. E ele estava cobrando o castigo da Babilônia. Cobrando, Judá vai ser castigado, tudo bem, vai ser Babilônia, que é um povo idólatra. Como que é Babilônia? Um povo pior que Judá vai ser. E ele tinha esses questionamentos. Mas a relação de Abacuque com Deus era bem interessante, porque Abacuque perguntava e Deus respondia, né? E aí nós vemos qual a relação de fato que Deus quer conosco. É uma relação de intimidade. Claro que muitas vezes podemos ter questionamentos. Eles não tinham? Nós também podemos ter questionamentos, pedir ao Senhor que
quando ele quiser falar, ele vai falar, né? Mas lá na minha conversão, quando eu não entendi antes, né? O que Deus estava fazendo, por que aquilo estava acontecendo, eu fui na praia, estava lá na praia, estava triste, estava chorando, e então eu perguntei para Deus, olha só, eu sei que tu me conheces, eu falei assim com ele, eu sei que tu me conheces, e que se eu puder, tu sabes que se eu puder entender, eu vou aceitar. Eu falei isso. Mas eu sei que o Senhor me conhece. E o Senhor sabe que se eu puder entender, eu vou aceitar. Naquele momento eu estava pedindo uma explicação de Deus. Eu não estou compreendendo porque isso está acontecendo, né? E Deus me respondeu. Ele abriu os céus naquele momento. Eu vi como se os céus estivessem abertos. E ele falou comigo, uma voz audível, como poucas vezes eu ouvi, disse, o teu lugar é aqui. Claro que não explicou nada. Porque estava acontecendo. Mas ele me deu uma direção. O teu lugar é aqui. Eu queria ir embora para outro país. Estava tudo pronto para eu ir. Mas as portas cerraram e eu entendi que era ele. E perguntei. E ele disse, o teu lugar é aqui. Mas só por Deus ter falado, eu aceitei. Na hora. Meu Deus, Deus falou, o meu lugar é aqui. O meu lugar é aqui. Não quer dizer que eu tinha alegria em ficar. Ainda percorri um bom bocado para compreender algumas coisas. Mas eu perguntei e ele respondeu, né? E na relação de Abacuque com Deus, foi uma relação que ele foi e estava indignado. E ele se colocou diante de Deus e perguntou. E Deus respondeu. Deus respondeu. Então, veja bem, agora, nós vemos que Deus claramente, hoje, Ele pode nos responder, porque hoje nós temos as mesmas questões. Essas questões de Abacuque são as questões que nós vivemos hoje. Qual é a diferença? Não tem. Vivemos num tempo de declínio moral, num tempo de cumprimento profético antes da vinda do Senhor. Esse é o tempo que nós vivemos. Nós estamos horrorizados com tudo que nós estamos vendo. Nunca pensamos que fôssemos ver o que estamos vendo, o que estamos assistindo. Os desvios, o declínio, a adulteração do Evangelho, da palavra, a manipulação. Isso dentro de Judá. Né? Isso dentro de Judá. De Judá que eu falo, né? Dentro do povo. E também há injustiça, violência, toda sorte de pecado, declínio moral. É impressionante. Sem palavras. Sem palavras. E Deus enviou profetas para falar ao povo naquele tempo. Mas o povo não ouviu. Diz a palavra de Deus que o povo rejeitou todos os profetas. Ele rejeitou Jeremias, Abacuque viveu nesse tempo, né? Ezequias, todos eles profetizaram. Mas o povo rejeitou a profecia. A palavra dos profetas. Aí veio o exílio. A correção para trazê-los de volta. Então, amados, nós temos que ver que a correção virá. Na verdade, já veio, já está vindo. Porque o juízo começa pela casa de Deus. Como Deus vai abençoar, fazer uma bênção hoje, que o Espírito trabalha dentro de nós, mora em nós. Nós somos morada do Altíssimo. Nós fomos levantados para resplandecer a glória do Senhor. Amém. Nós, cada um aqui é a luz do mundo. A igreja é o holofote de Deus para mostrar o caminho da salvação. Amém. Que é Jesus. Se a luz que é em nós virou treva, se esse mundo de escândalos, de desvios, o juízo virá como? Levantando um
para a correção do povo, para nos trazer de volta. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, à palavra, ao evangelho puro. Amém? A nossa dedicação inteira ao Senhor. Matar dentro de nós toda a idolatria, a fama, a dinheiro, a tudo quanto está sendo corrompendo o povo. A posição, a sedução de ser como o mundo, de praticar as mesmas coisas. Não temos diferença daquele povo de Israel. Não há diferença hoje. A maior responsabilidade, mas diferença não, a maior responsabilidade em nós, porque se Deus não poupou o povo, ali o povo, que a palavra foi dada por anjos, Ele vai nos poupar, porque é o tempo do Filho, está nos falando através do Filho, através da cruz. E dentro de nós aqui, Ele plantou um templo. Amém, Senhor, amém. Então a responsabilidade, a aliança é superior e a responsabilidade também é muito maior. Hoje, mas está acontecendo, somos continuidade daquele povo. Hoje o Senhor nos fala ao Espírito. Nós temos uma relação íntima com o Senhor. Oh, glória. Que é mais íntima do que Abacuque teve. Porque Abacuque não tinha o Espírito habitando dentro dele. Hoje, 24 horas por dia, o Espírito habita em nós. Ele nos dirige a toda a verdade. Oh, estamos debaixo do foco do olhar do Senhor. Amém? Amém. Nós temos a paz de Deus no nosso coração, o amor de Deus no nosso coração, a lei gravada em nós. A lei de Deus hoje está gravada no nosso coração. É o tempo do cumprimento da promessa, da profecia, da promessa em Jeremias 31. Eu gravarei a lei no seu coração, no coração do povo. E nós estamos no tempo do cumprimento esse profético. E Jesus disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Amado, se não está ouvindo a voz do Senhor, tem alguma coisa errada. Nós temos que ouvir. Nós temos que inclinar o nosso ouvido para ouvir o Senhor. Temos que trabalhar esse relacionamento com Ele. Tem que ser muito mais profundo do que foi na antiga aliança. Nós não vivemos na antiga aliança. Talvez muitos estejam querendo ouvir a voz de Deus bombando do lado de fora, mas não é. É daqui de dentro que tem que sair. Oh, aleluia. Tudo sai de dentro de nós. Amém, porque Ele habita aqui. amém, Jesus. Então precisamos saber que nós já temos tudo. Tudo nós já temos aqui dentro de nós. Amém? Amém. Deus plantou o reino dentro de nós. Amém. O reino está dentro de vós. É isso que diz a palavra. Então, se o reino está aqui, nós não precisaríamos de nada externo, nem de um estímulo externo. Tudo vem de dentro. Oh, glória a Deus. Porque Deus habita em mim. Diga: Deus habita em mim. Hoje Ele habita em mim. Aleluia. Então, se nós estamos procurando um Deus do lado de fora, ou uma manifestação de Deus que venha de fora, ou ouvir a voz de Deus que venha de fora, estamos fazendo o caminho inverso. Temos que simplesmente deixar fluir Oh, do nosso espírito glória a Deus. para liberar, Amém, Senhor. né, através de nós o Espírito e as manifestações do Espírito de Deus. Amém. O que nós somos canais de Deus na terra. Amém. Deus fala a partir da sua Glória vida, a da Deus. minha vida. Aleluia. Amém? Ele cura a partir das nossas mãos. Amém. Ele conquista a partir dos nossos pés. Oh, glória. Amém? Amém. O poder está em nós. Porque o poder é Cristo. Oh, glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Nós somos um povo diferenciado. Amém. E é assim que nós precisamos nos ver, como um povo diferenciado de todos os demais. Se as pessoas estão buscando um Deus lá
fora. Nós temos Deus habitando em nós. Aleluia. Glória Amém? a Deus. E à medida que nós renunciamos a nós mesmos e nos anulamos em função dele, nos enfraquecemos, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E aí toda adoração, todo louvor, o céu está em nós. Oh, Jesus. E Amém. vai sair daqui. Glória a Deus. Aleluia. Então, a relação, às vezes, muitos olham para da antiga aliança, o povo, e essa, eu queria tanto que Deus se manifestasse assim, queria tanto que Ele falasse assim comigo. Não é o padrão. Aquele não é o padrão. O nosso padrão é Jesus Amém. Cristo. Amém. Eu e o Glória a Pai Deus. somos um. Esse é o nosso padrão. Eu e o Pai somos um. Amém. E aquele que está unido ao Senhor está unido em um só espírito com Ele. Glória a Deus. Aquele que se une ao Senhor se une em um espírito com Ele. Então podemos dizer: eu e o Pai somos um. Amém. Assim como sou em ti, tu és em mim, Glória a eles em nós. Amém? Amém. Então, amados, olha, é preciso treinar os nossos ouvidos para ouvir a sua voz. Abacuque permaneceu num lugar de vigilância, né? A torre de vigia aqui. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Um lugar, diga um lugar. Um lugar. Jesus disse: aquele que permanecer em mim, minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permaneça em mim, eu em vós. Amém. Essa permanência nesse lugar. Nosso lugar de vigilância é a palavra de Deus gravada no nosso coração. Glória a Deus. Devolvida a Deus em oração. Amém. A palavra está gravada no nosso coração e deve ser devolvida em oração. Deus quer falar conosco. Diga: Deus quer falar comigo. Deus quer falar. Agora eu te pergunto: você tem dado tempo para Deus falar? Amém, Jesus. Porque temos que dar tempo para Ele. Como qualquer um que queira falar conosco, nós damos toda a atenção para esse, para ouvi-lo. Assim também tem que ser com Deus. Mas quantas vezes nós falhamos nisso? Nós temos falhado, amados. Eu sou a primeira a me colocar aqui. Eu estou me colocando aqui, ó. A primeira. Preciso do perdão de Deus. Precisamos dessa restauração. Porque temos sido envolvidos, enlaçados no nosso dia a dia com muitas atividades, com muitos pensamentos, com muitos sentimentos. A nossa alma grita demais. Tem uma voz alta demais. E não nos deixa parar. Há uma inquietude hoje no mundo. As pessoas são inquietas. Não fixe, para. Já quer levantar e fazer outra coisa? Há um sentido de urgência esquisito no ar. Nós não podemos ficar parados nem um pouco. Aquela coisa, aquela calma de você ler, né? Quem é que está conseguindo fazer isso aqui? Hoje eu vou orar por isso. Quem está conseguindo ter aquela calma para ler, permanecer nesse lugar, orar, esperar a ação do Espírito Santo? A alma grita, mas Não consegue chegar lá, né? Esse tempo. E o tempo é um valor espiritual. Porque o tempo encurta ou estica por Deus. Porque o tempo está nas mãos de Deus. E muitas vezes nós achamos que não temos tempo. E estamos gastando todo o tempo. E encurtando o tempo que temos. Com as nossas urgências. Que não são nada. Estamos perdendo o melhor. Agora, se hoje nós vivemos num tempo aonde estamos exprimidos por esse espírito esquisito, nós temos que lutar mais e saber que o nosso lugar de esticar o tempo, de ganhar o tempo, é permanecer em Deus. Amém. Amém? Amém.
é nele. Amém. E nós precisamos treinar, permanecer para ouvi-lo. Amém? Amém. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Onde? Debaixo das minhas vistas. Toda hora nós estamos saindo desse lugar. Como é que nós vamos ouvir Deus? Se toda hora nós estamos em outro lugar, menos debaixo. Você gostou debaixo da chuva esperando. Permanecerei no lugar de vigia e esperarei para ver o que Deus vai falar comigo. Meu Deus, como eu estou percebendo, talvez você esteja percebendo isso também, né? Que está comendo o nosso tempo, a nossa cabeça, esse tempo tão estranho, esse sistema esquisito. Nós temos que aprender com Abacuque. Longe de Deus, o nosso coração endurece. Não tem jeito. Se estivermos longe do lugar, do olhar de Deus, fazendo outras coisas, podemos repetir as coisas, mas o nosso coração endurece. E esse é o perigo desse tempo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor quase todos vai esfriar. O perigo hoje é o esfriamento, é a apostasia, é o desânimo, é o comodismo, é você olhar e ver, mas eu já orei todo esse tempo, e o que eu estou vendo? Eu estou vendo Babilônia se levantar e vir agora. Não aconteceu o que eu orei, e eu estou vendo muitos desistirem, ou mudarem as táticas, ou buscarem estratégias. Mas Deus não muda. Deus não muda. E longe de Deus, nosso coração endurece. Nossos olhos começam a fechar. Nós perdemos o entendimento. E essas coisas acontecem sem que a gente perceba, gente. Sem que nós percebamos. Nós achamos que estamos no lugar e não mais estamos. Misericórdia. Esse é meu maior pavor. Achar que estou no lugar e eu não estou. E eu estou aqui emitindo um grito, um alerta. Porque é isso que eu tenho visto. Né? E tenho trabalhado em mim, a começar de mim. Eu tenho trabalhado isso. E o Senhor respondeu. O que o Senhor respondeu? Escreve a visão de forma bem legível. Escreva a visão, não deixe esfumaçar diante dos teus olhos a visão. Não perca de vista a visão. A visão de Deus, o que Ele falou. E o que Ele falou está aqui. Amém? Não perca de vista a palavra. Quem você é em Cristo. O que Jesus fez por nós. Para o que Ele nos deu. Para onde nós estamos indo. E o que nós temos que fazer aqui. Escreve a visão de forma bem legível. A visão de Deus deve ser a nossa visão. Amém. Diga, a visão de Deus deve ser a minha visão. Nós devemos buscar a visão de Deus, proclamar com a nossa boca e firmar o nosso coração nela. Amém. Confessa com a tua boca e crê com o teu coração. Glória a Deus. Esse é o lugar. Amém. Aonde nós temos que estar. Então nós podemos saber, ela vai se cumprir. Amém? Não importa o que estamos vendo diante dos nossos olhos, mas ela vai se cumprir. A palavra de Deus não volta para Ele vazia, então ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir na sua vida, vai se cumprir na sua casa, na sua família, vai se cumprir na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Amém. E o que nós temos que fazer é proclamar a visão. Escreva a visão, torna ela bem legível. Amém? Amém. E porque essa visão tem um tempo determinado. Não é no teu tempo, não é no meu tempo. É no tempo de Deus. Amém. Tem um tempo determinado. A visão de Deus para aquele povo de Abacuque, antes do exílio, era o quê? O exílio. E havia um tempo determinado, 70 anos. Era o tempo do exílio. Tempo determinado. Aqueles que passaram 70 anos firmados, saíram. Mas eu acredito que muitos perderam aqui. Também. Né? Há um tempo determinado.
E o tempo está próximo. Quando o Filho do Homem voltar à terra, será que ele vai achar fé? Ele mesmo questionou isso. Será que o Filho do Homem, quando chegar à terra, vai achar fé? Diante de tudo que você está passando, diante de tudo que estamos vendo acontecer, diante desse tempo de declínio tão grande, será que vocês têm sido conservados na sua fé? No seu vigor? No seu ânimo, como no princípio? Na sua disposição? Quantas vezes nós vemos a nossa disposição esmorecer? Já queríamos estar fazendo outra coisa? O tempo está próximo. Sejamos como aqueles que esperam o Senhor agora. Amém. Agora. Para nós pode parecer tardio, mas não é. E o Senhor diz: não vai falhar. Não vai falhar. Amém. Não vai falhar. Deus julgará as nações. Foi o que ele depois escreve, né? Ele mostra o julgamento que vai haver daquela nação que estava sendo levantada. Deus julgará as nações, Deus julgará os opressores, Deus salvará o seu povo, porque Ele é o libertador. Amém, Senhor. Amém? Amém. Abacuque 2, 13, 14, nós chegamos em... Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Tudo está no controle do Altíssimo. Amém? E esta é a visão de Deus. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso vai se cumprir. Nós temos que estar nesse lugar, com aqueles que esperam o cumprimento da promessa. Em nome de Jesus. E no 2:20, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Eu gosto disso. Cale-se diante dele toda a terra. Glória a Deus. Então, amados, a qualquer momento, o Senhor pode fazer uma intervenção. Oh, Jesus. A qualquer momento, Deus pode mudar as coisas. Oh, glória a Deus. Quando chegar o tempo determinado, Deus se levanta, Ele tem o controle. Amém. E a qualquer momento Ele vai agir. Ele vai agir. Nós temos que permanecer nesse lugar de fé. Amém. Que Ele vai agir. Senhor. Que Ele tem o controle, o tempo e o espaço. É dele. Glória a Deus. As vidas estão nas suas mãos. Amém, Senhor. Ele está por sobre toda essa história. Nós devemos orar, clamar para Deus derramar sua misericórdia, guardar os seus e não permitir atrocidades que seja além do que deva ser. Nós não podemos desistir da visão de Deus em nós. Amém. E diante de um mundo corrompido, diante das religiões, diante da igreja, seja o que for, Deus está no trono. Amém. Reinando Amém, Senhor. para sempre. Glória a Deus. Ele reina sobre Amém. você, sobre mim, sobre a sua igreja. E quem governa sobre o mundo é a igreja. Amém. Amém. Amém? Amém. Em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Então nós temos a belíssima oração de Abacuque, né? A oração de Abacuque, que está no 3, você pode ler toda, mas o trecho mais famoso assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação.
O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Aleluia. Olha a belíssima oração de Abacuque, renovando a sua esperança. Hoje é um dia de renovar a nossa esperança. Amém? Renovando a esperança em Deus, na sua justiça, no seu agir, na sua salvação, aleluia, no julgamento dos opressores, porque isso vai acontecer. Amém. No livramento do seu povo, porque isto vai acontecer. Amém? Nós já temos que nos ver libertos, nos olhar arrebatados. Nós temos que ter a visão de Deus ao nosso respeito. A visão de Deus é que nós somos a imagem do seu Filho, nós já somos perfeitos. Então nós temos que nos olhar arrebatados, vivendo lá. E falar como Paulo, melhor ir do que ficar. Mas por causa de vós, então não sei o que eu vou escolher. Porque preciso pregar o Evangelho. Ainda preciso falar aos povos. Que a compaixão de Deus domine o nosso coração. Amém, Senhor. Amém? E no tempo que nós estamos aqui, o tempo que se chama hoje, nós possamos cumprir o que Deus planejou para nós. Amém, Jesus. Como igreja, como povo. Então, amados, o que nós aprendemos aqui nesse texto? Manter o foco. Amém. Manter o foco na visão. Nós somos essa igreja de Atos. Nós estamos em Jerusalém. Nós não estamos em Roma. Já há muito tempo que nós não estamos em Roma. Nós estamos em Jerusalém. Amém. Aonde o Espírito é dinâmico. Aonde o Espírito domina sobre a palavra. E a palavra quer dizer o que ela diz. Amém? Amém. E conservar a esperança. Foi isso. E na oração de Abacuque ele disse: ainda que eu não esteja vendo nada, eu espero. Eu tenho expectativas. E a tribulação produz perseverança, que produz esperança, lembra? Então tudo isso que nós estamos vendo passar é para Deus trabalhar em nós uma viva esperança que vai lhe manter no lugar aonde você deve estar, aonde nós devemos estar. Mas você deve cobrar de você isso. Cada um precisa cobrar de si. Estar nesse lugar. Não ser arrastado por essas águas, por esses ventos, por essas tempestades. Elas são fortes, muito fortes. Como as tempestades que nós estamos vendo hoje, como os ventos que nunca vimos antes. Assim é no natural como no espiritual. Mas nós temos um lugar para estar seguro. Amém. Amém. Nós estamos sobre a rocha. Glória a Deus. Nós estamos protegidos no Senhor. Jesus. E a palavra diz: o Senhor não está na tempestade, nem no terremoto. Ele estava onde? No cíncio suave. E é esse cíncio suave, esse ventinho suave do Espírito que está passando aqui. E aonde nós podemos nos aconchegar e abrir o nosso coração para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.